Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live das 18 horas. Bem-vindos a essa maratona de lives que eu tenho feito, que eu iniciei no dia 19, segunda-feira, e vai até o dia 30, na próxima sexta-feira. Então eu vou continuar com essa maratona de lives, 2 lives por dia, às 8 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Então eu tô fazendo essas lives nessas 2 semanas para conversar com vocês, para passar um conteúdo do assunto que eu trabalho, do tema que eu trabalho, que é o autoconhecimento, né? E eu tô divulgando também o meu curso online, que eu comecei a divulgar ontem, o meu primeiro curso online que eu criei, que eu tô divulgando, que é o ciclo do autoconhecimento, onde nesse ciclo eu vou te ajudar a ter mais paciência e a te tornar, né, uma fonte de amor dentro da tua família. Então, se esse é o teu desejo, se tu tem essa vontade de ter mais paciência e, na verdade, voltar a ser uma fonte de amor na tua família, esse é o curso certo para ti. Porque é isso que eu acredito a gente viver, né, na nossa família, que é a base, né, do nosso... Vamos pensar assim, a família é a nossa base. É onde a gente constrói a nossa infância. Então, a nossa infância é como se fosse, vamos pensar, né, na base de um prédio, numa construção, assim. Então, a fundação, né, de um edifício, por exemplo. Então, é ali a base, é a sustentação e é a nossa infância. Então, por isso que eu acredito tanto e falo tanto em autoconhecimento. E o meu foco está na família, principalmente nas mães casadas, porque esse é o mundo que eu vivo, né? E eu tenho relacionamento há mais de 20 anos, tenho 2 filhos. E não que seja 100% perfeito, nunca vai ser, né? Nem na minha família e nem nenhuma família, eu acredito. Mas é importante a gente ter consciência, né, do que a gente quer, de como que a gente quer construir e viver os nossos relacionamentos. Tanto o relacionamento intrapessoal, né, o nosso relacionamento com a gente mesmo, e o relacionamento interpessoal, então o nosso com as outras pessoas, principalmente com a nossa família, né, com o marido, com os filhos, com os pais. Então eu acredito muito assim na educação, em viver com amor, com respeito, né, com compreensão e com muito diálogo, porque o diálogo é imprescindível para a gente ter boas relações. Então, esse curso que eu lancei tem 5 vagas, são apenas 5 vagas, e as inscrições, então, estão abertas. As inscrições se encerram no dia 30 de outubro, agora na próxima sexta-feira. E eu tô fazendo essas lives, algumas vezes eu faço as lives sozinha, né, para dialogar, até se alguém tiver alguma dúvida pode entrar aqui, pode participar, pode questionar alguma coisa, tanto do assunto, né, ou do próprio curso. E eu também quero deixar um recado que eu tô buscando pessoas para participar da live, para eu fazer um atendimento ao vivo, assim, com quem deseje, né, com quem queira mudar ou melhorar algo na sua vida. Então eu vou aplicar essa técnica que eu vou ensinar no curso, no ciclo do autoconhecimento. Então eu vou aplicar com quem quiser participar aqui comigo ao vivo. Eu vou aplicar essa técnica até para vocês conhecerem, né, saberem como funciona. Então eu utilizo a base, né, é a programação neurolinguística e a hipnose e a comunicação generativa. E então, os 5 passos, né, do ciclo do autoconhecimento, quais são? Que é o foco, assim, do curso, né? Eu te ensino um método, um passo a passo, que são os 5 passos do ciclo do autoconhecimento, para
te aplicar, né? Para tu poder aplicar na tua vida sempre que sentir necessidade, a todo momento que tu quiser. Então é algo assim, eu faço os atendimentos individuais, mas eu percebi que eu não acho interessante eu criar, sabe? Eu acho que às vezes a gente cria uma certa dependência com os clientes, com as pessoas, né, que me procuram. E eu não quero criar essa dependência, eu quero dar liberdade. Assim como eu tenho liberdade hoje de praticar, né, essa técnica em mim, eu quero dar essa liberdade para as pessoas, de ter esse conhecimento, né, chega um momento de conflito ali, né, tá em algum local e tem esse conflito, tu consegue tu mesma praticar isso, refletir essa técnica e sair desse estado emocional que às vezes a gente, né, se encontra em um estado emocional que às vezes não consegue sair sozinho disso. Então, com essa técnica, eu tenho certeza que tu vai transformar assim, a tua vida em muitos aspectos. Porque a gente faz, né, tu vai aprender a fazer um resgate da tua criança interior. Então, tu vai, né, em alguns momentos voltar para através da hipnose, tu vai aprender a fazer auto-hipnose. Tem uma parte de meditação também no curso. Então, inclusive, hoje a gente teria uma convidada, que é a Vivian, da Pachupata e Yoga. E ela é professora de yoga, de meditação, mas ela teve uma indisposição hoje, não vai poder participar. Então, a gente vai remarcar provavelmente para a semana que vem, para dar tempo ainda de vocês entenderem um pouco mais, né? Eu achei importante trazer uma professora de meditação, porque como é um módulo que tem dentro do curso, então, claro, eu não sou uma professora, não sou uma profissional de meditação, mas dentro do curso eu quero abordar isso, porque eu acho que é importante, assim, esse olhar para dentro, né? Que a hipnose também traz, mas é um outro olhar, uma outra perspectiva, assim, de uma outra profissional, que eu acho importante. Mas aguardem que eu acredito que semana que vem a gente tem essa live sobre meditação. E então o que eu queria dizer para vocês, assim, os 5 passos, né, que eu não falei, os 5 passos do ciclo do autoconhecimento, que é o primeiro passo, se perceber. Então tu vai aprender a se perceber, a olhar para si, a saber o que quer, o que deseja, quais são seus objetivos mais profundos, assim, que de repente tu nunca parou para pensar, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida de acordo com o que as outras pessoas querem que a gente viva. E às vezes isso acontece por uma vida inteira. Eu fiquei muito tempo vivendo assim, confesso que eu fiquei muito tempo vivendo assim, e não sabia que pensamentos às vezes eram meus e que pensamentos eram de aprendizados que eu tive, assim, né, que eu não precisava mais seguir aqueles aprendizados, que eu podia ter as minhas próprias escolhas, as minhas próprias decisões e estava tudo certo. Posso mudar, posso fazer diferente, né? Então tem um pressuposto da programação neurolinguística que eu gosto muito, que é se tu quiser algo diferente, faça diferente. Então se tu continuar fazendo a mesma coisa, tu vai ter o mesmo resultado. E então enxergar, né, possibilidades, enxergar que existem infinitas possibilidades de mudança, de comportamento, de coisas que a gente pode fazer, e porque eu sei, né, até tem uma live de ontem de manhã que eu apresentei o curso, então eu contei um pouco da minha história, até se vocês quiserem olhar, tá ali a live, tá no meu IGTV, que é a live mais completa ali que eu apresentei o curso. E então eu conto ali a minha história, que eu já passei por isso, né? Eu me transformei em muitos aspectos e tenho me transformado através desse ciclo do autoconhecimento, porque no curso eu digo, né, que tu pode chegar do nível 1 até o nível 8, que é o 8 é o nível máximo, porque o 8 deitado é o símbolo do infinito. Então esse ciclo do autoconhecimento, quando tu chega lá no nível 8, que é o momento que tu já sabe praticar esse ciclo sozinha, sabe aplicar, já praticou pelo menos 4 vezes, né, o ciclo completamente, os 5 passos do ciclo, tu vai chegar no nível 8, que é o nível do infinito, que tu vai poder estar aplicando sempre, né? Depois que tu aprendeu, tu pode aplicar sempre que tu quiser. Então tem um caminho, né? O nível 1, por exemplo, é quem nunca parou para se perceber, para pensar nos seus objetivos, nos seus reais objetivos. Aí o nível 2 é quem já parou para perceber, mas
mas nunca encontrou assim respostas, né? Deixa eu até falar para vocês aqui os outros níveis. Então, o nível 1 no ciclo do autoconhecimento é esse de quem... Oi, boa tarde. É esse de quem não se lembra de ter parado para pensar em quem é, qual é a sua essência, os seus objetivos mais verdadeiros, os seus valores. O nível 2 é quem já parou para pensar, mas não tem respostas, sente um vazio. Quando pensa em seus objetivos, percebe um escuro, não tem clareza, não vê possibilidades de escolhas. Vão prestando atenção, vão ver em que nível tu tá. O nível 3 já começou a se perceber, mas ainda não sabe o que mudar. O nível 4 já começou a se perceber e já sabe o que quer mudar, mas não sabe como. Esse é o nível 4, né? Já começou a se perceber... Não, eu falei... O nível 3 já começou a se perceber, mas ainda não sabe o que mudar. O nível 4 já começou a se perceber e já sabe o que quer mudar, mas não sabe como. O nível 5 já sabe o que quer mudar, está estudando, buscando o autoconhecimento, refletindo, mas ainda não praticou efetivamente, né? Não conseguiu testar ainda essa mudança, não botou em prática. O nível 6 é quem está praticando alguma mudança de comportamento e sabe como mudar, o que quer fazer, então está praticando, está no momento da prática realmente. O nível 7 é quem já praticou a mudança de comportamento e está avaliando, já está mensurando se é esse o resultado esperado. Então já praticou e tá ali, tá percebendo para ver se é isso que tu quer, tá bom, é isso, essa mudança ou não, ou tem que praticar novamente, né? Passar de novo de novo pelas etapas, né? Voltar para etapa 1 do ciclo. E o nível 8 é, então, o nível do infinito, é quem já pratica o ciclo do autoconhecimento, já sabe o que é, né? Quem é e como mudar e sabe perceber e mensurar o resultado. Então, sabe praticar todo o ciclo, né? O passo 1 do ciclo é o se perceber, o passo 2 é o querer mudar, então, a tomada de decisão. O passo 3 do ciclo do autoconhecimento é o buscar auxílio, que dentro desse método que eu uso é o buscar auxílio dentro de ti mesma, porque, né, uma das bases da programação neurolinguística que eu acredito é essa, de que nós temos todos os recursos que nós precisamos. Por exemplo, se hoje eu me sinto ansiosa, né, e eu quero ser mais tranquila, eu tenho essa tranquilidade dentro de mim, eu já vivi essa tranquilidade em algum momento. Então a gente usa modelagem para modelar nós mesmos e modelar outras pessoas, né? Aprender com nós mesmos e com as outras pessoas. O quarto passo é o praticar. Então vamos praticar, buscar o auxílio dentro de ti, já sabe o que quer, já sabe, né, o que fazer. Então vamos praticar, vamos colocar em prática, porque muitas vezes o que acontece? A gente sabe o que quer mudar, né? Até decide mudar, mas aí, né, aprende algo assim, né, que pode até botar em prática, mas não bota. A gente tem um conhecimento, mas não bota em prática. Não se testa, não se experimenta. Então, praticar. E o quinto passo, então, é o mensurar o resultado. Então, depois que tu praticou, né, passou por todos esses passos, tu vai mensurar, vai ver se é isso realmente que tu quer ou não, né? Se esse é o resultado que tu quer ou não. Então, esses são os 5 passos do ciclo do autoconhecimento, basicamente, né, que a gente vai ver no curso. Mas o curso completo, eles são 8 módulos e cerca de 40 submódulos. Então, tá bem completo. Na live de ontem, até se vocês também quiserem olhar, eu falei sobre todos os submódulos que vão ter no curso. E tem no link da bio também aqui o acesso ali, que tem uma página onde vocês podem entender um pouquinho mais ali também sobre o curso. E qualquer dúvida, também eu estou fazendo essas lives para vocês tirarem dúvida. Podem me chamar, me mandar no direct,
No link da bio também tem todos os meus contatos. Então fiquem à vontade, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês e tirar todas as dúvidas. E algo que eu quero dividir, então, nessa live com vocês, é que eu fiz, eu tenho uma pesquisa que eu tenho mandado para, até inclusive tem ali no link da bio, se quiser responder essa pesquisa que eu tô fazendo sobre o autoconhecimento. Então, eu mandei essa pesquisa para entender, né, quais são os pensamentos, assim, das pessoas que buscam autoconhecimento e que acompanham o meu trabalho. E tem uma parte ali onde eu pergunto, né, quais dificuldades abaixo você costuma enfrentar? Cansaço, por exemplo. Hoje tu sente um cansaço em relação a quê? Né? Se tu me falar isso, realmente, hoje eu sinto um cansaço. Aí eu vou te perguntar, mas um cansaço em relação a quê? Como tu sabe que tu tá cansada? Porque isso é muito particular, né? Se alguém vier me falar isso, eu sinto um cansaço, eu não posso pensar e já a pessoa fala que tá cansada, eu vou entender o que ela tá falando com o meu mapa, né? Com a minha experiência de vida. Eu tenho que fazer perguntas, entender o que a outra pessoa tá querendo dizer, né? E essas perguntas eu vou ensinar vocês a se fazerem, né? Se eu pensar, né? Hoje se eu penso assim, tô cansada. Segundos depois eu já penso, não, mas por que eu tô cansada, né? Quando que eu fico cansada? Em que momentos eu fico cansada? E quando eu sinto esse cansaço, que pensamentos vêm na minha mente? Qual é o diálogo interno que eu tô tendo quando eu sinto esse cansaço? Né? Que conversinhas vêm na minha mente que demonstram que eu percebo que eu tô cansada? Então só eu vou ter essas respostas, né? Se eu tiver uma conversa sobre isso contigo, tu não vai saber, não tem como saber. Né? Só eu sei o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. Então é isso, a gente aprende através dos sentidos, desses sentidos, né? E a gente se entende também, a gente se conhece através dos sentidos, através do que a gente vê, através do que a gente ouve, através do que a gente sente. Então, para a gente começar a se perceber, é prestando atenção nisso que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente. Então, quando, né, se alguém tem essa reclamação, assim, né, essa dificuldade de se sentir cansado, o que tu vê quando tu tá cansado? Muitas vezes é uma imagem, é uma lembrança, né? Então, percebe que imagem é essa que vem quando tu lembra de quando tu tá cansada? O que tu ouve? Qual é o diálogo interno que vem, né, na tua mente quando tu percebe que tu tá cansada? Tá cansada por quê? Em relação a quê? A tudo? Tu vive 24 horas cansada ou é em algum momento específico? O que acontece que te deixa assim? Né? Que pensamentos? E o que a gente sente, né? Quando tu pensa, eu tô cansada. Então, o que tu sente? Como é que tu sabe? Como é que tu percebe que tu tá cansada? Eu fico mais... Ou eu sinto uma dor, eu sinto um desconforto, aí eu fico com falta de energia, tenho vontade de dormir, ou eu fico irritada, né? Então, cada um, entende que cada um é diferente e vai sentir de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente tem conversas assim com as pessoas e a gente já sai julgando, né? A pessoa fala, eu tô cansada. Aí tu já fala, tu tá trabalhando demais. Tu tá cuidando muito dos filhos. Tu tá te dedicando muito a exercício. Tu tá cansada, sabe? A pessoa falou uma frase ali, né? E a gente já sai julgando, já sai disparando coisas assim que é a nossa experiência. Né? A gente enxerga as outras pessoas, por isso que é importante a empatia. A gente enxergar as pessoas não com os nossos olhos, mas com os olhos tentar de alguma forma perceber o que a pessoa sente
entrar no mundo, no mapa da outra pessoa. Não digo, claro que é diferente, por exemplo, eu entrar no mapa da outra pessoa e sentir aquela dor, ficar com aquela, e depois aquilo ali acabar me contaminando, assim, e eu ficar também naquele sofrimento, né? Pegar o sofrimento da pessoa, para mim, não é isso. Mas, né, eu acredito que a empatia é quando a gente tá tendo, por exemplo, uma conversa, um diálogo, e a gente tem que tentar compreender o que a outra pessoa tá sentindo, tá falando, mas não com o nosso olhar, porque isso é julgamento, né? Se a pessoa me dizer, eu tô cansada, eu já vou dizer, porque tu tá trabalhando demais. Então, de repente, isso é uma coisa que eu acredito, né? Que, de repente, eu já experimentei em algum momento da minha vida, eu tava trabalhando demais, tava cansada. Então, eu já tô dizendo que porque eu passei, tu tá passando a mesma coisa? Não, cada um sente de uma forma, entende? Então, eu vou te ensinar a se fazer essas perguntas, né? E consequentemente, no momento que tu aprende isso, tu vai poder aplicar com as pessoas do teu convívio. E isso, assim, ó, é maravilhoso, é incrível quando tu consegue ter diálogos, bons diálogos com as pessoas do teu convívio. Quando tu não sai já julgando, já, né? Muitas vezes isso gera tantos conflitos, isso, né? Da gente querer que a pessoa haja, sinta, veja as coisas através do nosso olhar. Só que a outra pessoa não viveu o que a gente viveu, ela viveu o que ela viveu, ela tem a história dela. E eu falo isso sempre, né? E vou sempre falar porque é algo que realmente eu acredito. Hoje eu acredito nisso. Então, a gente tem que compreender, né? Compreender mais, ter um olhar assim mais empático para os outros. E claro que não se como eu disse, assim, não entrar na dor do outro para ficar também na dor do outro. Assim como a gente não deve ficar na nossa dor. Né? Muitas vezes a gente tem uma dor, tem um medo, tem uma angústia e vive, às vezes, uma vida inteira aquilo ali. E não sai daquilo ali, né? Então eu te convido, te faço esse convite a vem participar comigo. Esse curso, ele tá tão especial. Eu resumi coisas, assim, aprendizados de uma vida inteira. E principalmente, né, das últimas formações que eu fiz. Né? Eu investi, eu até falei na live de ontem ali que eu investi bastante dinheiro, assim, não só dinheiro, né, mas tempo nessas formações. E eu digo assim, que tu não precisa, né, passar por tudo que eu passei ali de gastar, de repente, né, esse valor todo, assim, e esse tempo todo que eu já passei, porque eu posso te ajudar a praticar, né, e já começar a praticar mais rapidamente. Então, tu pode entrando para o curso, tem acesso a 1 ano, né? O curso tu tem acesso durante 1 ano, mas tu pode realizar o curso em 1 mês, tu já consegue finalizar, assim, né? Então já consegue praticar, não em 1 mês, até antes, porque o curso é bem prático, tem vários exercícios, né? E eu acredito que tem que ser assim, porque a gente tem que praticar, tem que experimentar, né? Só assim que a gente vai evoluir, vai se conhecer e conhecer as outras pessoas nos nossos relacionamentos, vai se testar. Então, o que mais que eu queria dizer aqui pra vocês? Ó, só falei do cansaço, que é uma das dificuldades, assim, que eu coloquei na minha pesquisa e que muitas pessoas responderam, até inclusive é uma das mais assinaladas, assim, uma das respostas mais marcadas. O cansaço, né? Hoje que as pessoas sentem um cansaço, então a gente vê, né, como tem pessoas que estão se sentindo assim. Mas aí é daquilo, a gente entender o que é o cansaço para ti. A outra dificuldade, sente um vazio. Então, tu sente hoje um vazio. Todas essas dificuldades aqui eu coloquei propositalmente, porque eu já passei por todas essas dificuldades. E ainda passo, né? Só que quando eu passo por essa dificuldade, eu tenho esse método, onde eu aplico e faço esse ciclo do autoconhecimento. Então, eu vou mudando, vou me experimentando, né? Não fico focada na dor, entende?
Com esse método eu auto-aplico, né, em mim e consigo sair desse estado emocional, assim, e experimentar, mudar a todo instante, sempre que eu quiser. Não depender dos outros, né? Então, aprender, esse é o lema do curso, aprender para não depender. Não quero ninguém dependente de mim, quero vocês livres. Livres para voar, né? Tem uma música que é assim, livres para voar, uma música, eu acho. Então, se tu sente esse vazio, tu sente um vazio hoje. E aí também é aquilo de cada um, né? Sente um vazio, tá? Um vazio em relação a quê? Como é que tu sabe que tu sente esse vazio? Em que momento tu sente esse vazio? Quando tu sente esse vazio, o que tu vê, o que tu ouve, o que tu sente? Sente algo no teu corpo? O coração dispara? Ou vem uma dor? Ou que pensamentos que tu tem? Que sons tu escuta? Que diálogo é esse, né? Que tu tem quando tu sente um vazio? Oi, Nath! Amanhã live é com a Nath. Amanhã às 18 horas, né, Nath? E então, quando tu sente esse vazio, né? Se tu sente um vazio, como eu digo, eu já senti isso, né? E aí esse vazio, por exemplo, às vezes esse vazio demonstra que a gente não se sente completa, né? Muitas vezes, sim, muitas vezes a gente sente esse vazio porque a gente não se sente completa. A gente acha que tá faltando uma parte, né? E a gente acha, muitas vezes a gente acredita que vem outra pessoa para me completar, né? A tal da metade da laranja. Então, eu vou achar um amor para me completar. Uma gêmea, ou sei lá, metade da laranja, não sei o que mais que falam assim, mas. E eu não tinha bem certo esse pensamento, assim, né, até um tempo atrás. E hoje eu entendi que eu não tenho vazio, que eu não tenho partes faltando assim em mim. Eu sou completa. E isso não quer dizer que eu não precise das outras pessoas, que eu não queira me relacionar com as outras pessoas. Muito pelo contrário. Hoje eu digo que as pessoas não vêm para meu marido, meus filhos, meus pais, eles não estão ali para me completar. Eu não tenho um pedaço de mim faltando. Eles vêm para me transbordar. Como é legal, né? Pensar assim. As pessoas vêm para somar, para acrescentar, para transbordar, né? Não para me completar. Então, é da gente entender, né? Se tu sente esse vazio em relação a quê? Às vezes a gente pensa, né? Vamos pensar em relação pode ser o marido, né? Como eu falei, eu preciso de um namorado, de um marido, de uma pessoa para me completar. Em relacionamento amoroso, assim, né? Ou, eu preciso ser mãe para eu me completar, senão eu não vou ser uma pessoa completa. Então, tu entende que cada pessoa vai... eu preciso do amor da minha mãe, eu preciso do amor do meu pai, eu preciso... às vezes a gente sente esse vazio e quer completar, às vezes descontar na comida, né? A gente vai e se alimenta de uma forma que, na verdade, a gente está querendo preencher um vazio. Só que é um vazio mental, né? É um vazio inconsciente ali que a gente vai preenchendo com coisas sempre que a gente quer nos completar com algo. E, na verdade, nós já somos completos. No momento que a gente entende isso, muda muita coisa na nossa vida. A outra dificuldade ali que eu coloco na pesquisa, para ti, para Nath eu já enviei, não sei se tu já respondeu, mas aquela pesquisa ali que eu envio, né, inbox para vocês que estão aqui me seguindo. Tá sem paciência, né? Está sem paciência, que é um ponto bem importante, assim, e que eu foco muito quando eu faço, assim, as lives e no curso também. Por quê? Eu te ajudo a ter mais paciência, se é essa a tua vontade. Porque a paciência é a ciência... Ai, que bom. Tá, eu vou ver ali. A ciência é a ciência da paz, né? E a minha empresa, né? O slogan da minha empresa é educando e unindo corações para um mundo de paz. Então, unir esses corações do bem, que eu acredito que são todas as pessoas, eu acredito que, de verdade, assim, todas as pessoas possuem corações do bem.
Só que eu acredito que muitas pessoas estão desconectadas, né? Algumas mais, outras menos, estão desconectadas da sua essência e vão se desconectando, né? Conforme os acontecimentos, conforme, né, as coisas que a gente vai vivendo, e aí vai se desconectando daquele coração do bem, daquela essência. Mas então esse é o trabalho de resgate que eu faço, né? A gente voltar a olhar para nossa infância, né? E compreender muitas coisas, assim, como a intenção positiva, por exemplo, de pessoas que de repente fizeram algo, né, pra gente, nos ensinaram algo que por muito tempo nos serviu, mas que hoje não serve mais. Que hoje a gente quer agir diferente, a gente não quer mais viver sendo um reflexo daquilo que a gente aprendeu, muitas vezes na infância, né? Então, as crenças limitantes, as crenças não só limitantes, né, mas os nossos aprendizados, assim, os nossos valores foram criados na nossa infância. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, tem que olhar para a infância, né? Tem que olhar para nossa base estrutural, assim. Então, o que mais? Insegurança, né? Tu te sente insegura? Se tu me responder que sim, tá, mas em que momento? Quando que tu te sente insegura? O que é essa insegurança pra ti? Eu não quero, né, eu julgar, assim, e dizer que a tua insegurança é a mesma que a minha. Então, eu tenho que entender como é que tu sabe que tu te sente insegura. Quando, em que momento? E quando tu te sente insegura, o que tu vê, o que tu ouve, o que tu sente? Né? Tem ciúmes. Tu tem ciúmes. Tem ciúmes de quem? Dos filhos, dos amigos, do namorado, dos pais, do colega de trabalho, né? Então, entende que cada um vai trazer uma coisa. Eu não posso dizer, como tu é ciumenta? Tá, mas ciumenta em relação ao quê, né? E tanto na verdade, eu não tenho que entender, né? Eu tenho que entender se a pessoa vem me procurar e pedir ajuda, né? Fazer um atendimento. Então, essas são as perguntas que eu faço. Para eu, de alguma forma, ir direcionando e não para eu entender. Porque eu não tenho que entender nada, eu não tenho que te falar nada, dizer, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, eu tô julgando e tô querendo que tu viva a minha vida, aquilo que eu conheço. Quando tu me diz que tu tá insegura, eu te faço perguntas para ti entender, né? Para tu te entender, para desenrolar o nó, né? Na tua mente. E que mais? Tem ciúmes, né? Como eu tava falando, né? Tem ciúmes de quê? De quem? Quando? Todo instante tu tem. 24 horas por dia tu tem ciúmes? Provavelmente não. Em algum momento específico. Então a gente, né, com a hipnose fecha os olhos. Quando foi o último momento em que tu sentiu ciúmes? Né? O que estava acontecendo naquele momento? Que diálogo interno vinha? Então, a gente aprofunda muito isso no meu curso online do ciclo do autoconhecimento. A gente vai aprender essa técnica, tu vai aprender essa técnica para se auto-aplicar em qualquer momento. Não estar feliz no trabalho, né? Porque foi uma coisa também que eu já passei. Não me sentir feliz no meu trabalho, né? Quando eu era funcionária de uma empresa, né? E não só nessa empresa, em alguns momentos onde eu trabalhei e não querendo, eram ótimos trabalhos, né? Empresas maravilhosas, assim, que eu trabalhei. Mas eu não estava bem, né? E quando a gente não tá bem, vai da gente, né, ter a autorresponsabilidade de entender que é com a gente, que nós temos que mudar, que nós temos que olhar para nós mesmos, né? Fechar os olhos um pouquinho para fora e olhar para dentro para perceber por que eu não tô feliz no meu trabalho. Aí vai de cada um também, vários motivos, né? Tantos motivos. Eu tenho os meus, né? Se alguém me perguntar, posso falar, né? Os meus motivos, assim, que eu não estava feliz no meu trabalho naquele momento. E eu queria, por exemplo, um dos meus motivos é que eu queria estar mais com os meus filhos. Então, hoje, o trabalho que eu faço hoje, né, os meus filhos estão aqui, ó, eles estão aqui estão no quarto deles ali. Então, é algo que eu construí, sabe? Por isso que eu sou tão feliz, assim, fazendo isso que eu faço hoje e venho aqui e falo com vocês. Porque eu tento, né? Não sei se vocês percebem isso, mas eu tento, da melhor forma, assim, passar essa mensagem. Da gente realmente se autoconhecer, né? Pra viver uma vida plena, assim, claro que nunca vai ser 100%, mas viver de acordo com a nossa essência, com a nossa vontade, quais são os nossos desejos,
Aonde, não tá fazendo o teu trabalho? Então, aonde tu quer trabalhar? O que tu gostaria de fazer? E muitas vezes a gente, né, pergunta isso e as pessoas não sabem. Eu sinceramente, eu não sei o que é. Que já aconteceu isso. Eu sabia naquele momento, né, que eu não tava feliz ali. Eu não tava, por vários motivos, né, pelos meus motivos. Um desses é que eu falei que eu queria estar mais perto dos meus filhos. E só que eu não sabia. Se tu me perguntasse naquele momento ali o que eu queria fazer, eu não ia saber responder. Eu só sabia que eu não. Oi, Maranhão. Não, Ivone Maranhão. Bem-vinda. Então, naquele momento, né, que eu tava passando, se tu me perguntasse, não tava feliz no meu trabalho. Mas naquele momento, se tu me perguntasse, eu não ia saber. Tá, mas o que tu quer trabalhar, o que tu quer fazer? Eu só sabia que eu não tava feliz ali, que eu tinha uma angústia, que eu queria ficar mais perto dos meus filhos. Mas eu não tinha trilhado, sabe? E não tinha olhado para dentro de mim, para me conhecer o suficiente para saber, né? E até buscar possibilidades, né? Tá, então o que eu gosto? Como é que eu sou? O que tem várias perguntas que a gente pode fazer para descobrir, né? O que a gente gosta, com o que a gente gosta de trabalhar. Uma das perguntas, por exemplo, é o que tu faria se tu não precisasse de dinheiro? O que tu faria assim, mesmo que fosse de graça? E isso que eu tô fazendo aqui, então, como eu disse, é uma construção, é um caminho que eu percorri, respondendo muitas perguntas, né? Olhando para dentro de mim, me entendendo e percebendo como que eu sou, o jeito que eu sou, né? Qual é o meu estilo, assim, e o que eu gosto. E eu gosto disso, assim, de falar desses assuntos, assim, mais profundamente, né? Sobre a vida, sobre fazer o que ama, né? Viver, assim, realmente uma vida onde a gente possa dizer que está vivendo em paz, com amor, ou buscando ao máximo possível, assim, viver isso, né? Então, hoje, esse trabalho que eu faço eu me sinto muito, muito, muito realizada mesmo. E espero que vocês estejam se conectando com essa minha mensagem que eu quero passar. O que mais? A gente falou do cansaço, sentir um vazio, estar sem paciência, insegurança, tem ciúmes, não está feliz no trabalho. Então, se algum desses pontos até agora tu te identificou, tu sente, né, essa dificuldade hoje, esse curso é para ti. Então, vem comigo que a gente vai evoluir, tá? Eu tenho certeza que a gente vai se transformar. O que mais? Acredita que não é tudo o que deseja ser. Nossa, isso é algo assim que eu sentia muito, sabe? Eu tinha certeza, assim, que eu não estava vivendo, não estava sendo tudo aquilo que eu podia ser. Porque eu me considero uma pessoa criativa. E onde eu estava trabalhando, eu tinha uma certa liberdade, mas não a liberdade que eu gostaria, sabe? De implementar, sabe, botar o teu jeitinho nas coisas, no trabalho, né? No que tu faz ali. Colocar todo o teu amor, assim, tudo aquilo que... Porque quando a gente, né, quando é funcionário, assim, de uma empresa, então tem limites, né? E eu não acho que isso é errado, porque, né, uma empresa... Eu já tive, né, empresa e tenho essa empresa hoje, então, por exemplo, se eu tiver, né, funcionários, assim, quando eu tiver, eu vou querer que seja, né, que siga a minha essência, aquilo que eu acredito. Então, uma empresa também é assim, né, uma corporação por isso que ela existe, porque em algum momento ela foi fundada por algum motivo, né? E os funcionários têm que seguir de alguma forma, né? Entender e compreender a essência daquele negócio. Então, por isso que eu quis montar, né? Empreender, né? O que é empreender? É decidir, é criar, é ser responsável por algo, né? E é isso que eu faço hoje, assim, né? Na minha empresa, né? Corações do Bem, eu sou a fundadora, sou a pessoa que elabora, né? Eu venho aqui, falo o que eu tenho vontade, o que eu acredito. Então é muito bom, assim, essa liberdade. Pra mim, né? Pode ser que
É como eu disse. Não estou dizendo que é o que eu falo aqui, que é o que todo mundo tem que sentir, tem que pensar, tem que concordar. Tem pessoas que gostam de ser funcionárias, né? De ter uma segurança, né? Tem, claro que nem sempre, né? Também, funcionário de empresa privada não tem tanta segurança assim, né? Mas funcionário público, de repente, tem mais segurança, né? E tal. Mas então vai de cada um, sabe? Isso que a gente tem que se conhecer para saber. Ah, eu gosto, eu tô feliz no meu trabalho. E empreender, uma outra coisa, né? Empreender não quer dizer que tu tem que empreender, tu tem que ter a tua empresa. Tu pode empreender sendo funcionária de uma empresa, tu pode se destacar, pode, né? Por isso que esse curso é importante, o autoconhecimento, a gente poder praticar. Imagina tu sendo funcionário de uma empresa e não saber lidar com teu chefe, com teus colegas de trabalho. Então, quanto mais tu te conhece, mais flexível tu vai ser para entender que as pessoas são diferentes e tu vai aprender a lidar com vários tipos de pessoas, de personalidades, de temperamentos. Porque imagina tu ser funcionário de uma empresa e ser rígido demais, assim, a ponto de... Aí tu não vai como é que tu vai te relacionar com as pessoas numa empresa? Né? Então, é muito importante isso. O autoconhecimento é para todas as pessoas, né? Imagina tu ter uma técnica em que tu pode aplicar, teve um conflito lá na empresa. Tu pode aplicar, se auto-aplicar essa técnica e mudar, né, o teu estado emocional, o teu pensamento em relação ao que está acontecendo, tomar as melhores decisões, porque tu vai olhar para dentro de ti e vai saber o que tu quer. Então, é maravilhoso, né? É incrível isso, assim, a gente conhecer uma técnica que a gente possa aplicar, assim, em vários aspectos da nossa vida, né? Tanto para quem é empreendedor, como para quem é funcionário de uma empresa, para quem é autônomo, para qualquer tipo de trabalho assim que tu tenha. Que mais? Quer ser mais tranquila. Essa é uma palavra, né? Eu quero ser tranquila, eu quero ser mais tranquilo. Essa é uma palavra que vem assim, olha, 99% dos atendimentos que eu já fiz, veio essa palavra, tranquilidade, que as pessoas querem se sentir mais tranquilas. Por quê, né? Porque quando a gente está tranquilo, a gente toma as melhores decisões. Por quê? Porque a gente para um pouquinho para pensar nas consequências que aquela decisão vai ter. Então, ser mais tranquila, né? Eu estava dizendo que 99% assim, dos atendimentos vem essa palavra de tranquilidade. Porque no momento que tu age, né, toma uma decisão assim, sem estar tranquilo, sem parar para pensar que consequências aquilo vai ter, a chance, né, de tu, não digo se arrepender assim, mas né, quanto mais tu para pensar na decisão, claro que também não vai ficar, né, uma vida inteira para tomar uma decisão, também não é isso. Mas no momento que tu tem tranquilidade, por isso que eu acho que vem tanto essa palavra assim, eu quero me sentir mais tranquilo. Porque as pessoas são muito ansiosas, ou porque as pessoas estão muito presas ao passado, né? Estão muito presas ali na dor, na angústia, na ansiedade. Então, se sentir tranquila para tomar as melhores decisões. Então, essa é algo também que eu busco muito na minha vida e que eu busquei muito também, né, no meu passado ali, antes de eu entrar nesse processo mais profundo assim de autoconhecimento. Eu queria ser mais tranquila, mais paciente, né, para compreender e saber lidar com os diferentes tipos de pessoas, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus pais, com os meus colegas de trabalho, quando eu era funcionária de uma empresa. Então, a gente ser tranquila, ser paciente, né? Paciente o que é? Ter mais paciência. Paciência é a ciência da paz. Então, viver em paz, né? E como que eu vou viver em paz? Eu tenho que me conhecer para saber o que eu quero. Se eu estou num emprego, né? Como eu vivia, eu estava num emprego em que eu não estava me sentindo bem. Ah, por que eu não estava me sentindo bem? Ah, um dos pontos porque eu queria ficar mais perto dos meus filhos. Ah, tá, então é por isso. Porque às vezes a gente diz, eu não gosto do meu trabalho, não, sabe? Só sai falando, assim, sair, né? Botando pra fora, assim.
Mas tá, então vamos parar um pouquinho para entender por que tu pensa isso, né? De novo e volta de novo. O que tu vê, o que tu ouve, o que tu sente quando tu tem algum pensamento assim de algum conflito, né? Algo que esteja te incomodando. O que mais? Falta de amor próprio, né? Eu tô falando aqui, Renata, de uma pesquisa, né? Que eu criei uma pesquisa e eu tenho mandado para as pessoas que me seguem ali no Instagram. E aí é uma pesquisa onde eu pergunto, né? Uma das perguntas para eu identificar, né, o meu público, conhecer mais profundamente o meu público, para eu poder ajudar, né, quem me segue assim da melhor forma, criar conteúdos assim como eu estou falando agora, de acordo com o que o meu público sente, né? Então é muito, muito interessante assim tu que tem um negócio, tem o brechó e fala também sobre autoconhecimento. Eu indico vocês que passem por aqui, né? Mesmo quem não tá ao vivo, quem vai assistir depois, sigam o Brechó da Lenir. Ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é espontânea, ela tem energia, ela é a sua essência, né? Hoje ela transborda isso, assim. Então, também está no caminho, né, de evolução constante, que é o que a gente acredita. Então, sigam lá o Brechó da Lenir, que tem muitos produtos maravilhosos, assim. Que mais? Então, o que eu estava falando, né, dessa pesquisa. Essa pesquisa é muito boa para a gente entender o nosso público, entender como que é, né, como que é o pensamento, o que o meu público procura no meu trabalho. Então, porque senão eu vou sair falando coisas que eu vivo, que eu acredito, e muitas vezes eu não vou conectar com o público, né? Porque eu tenho que entender o que eles pensam, quais são as dores do meu público. Então, essa pesquisa é maravilhosa para isso. Ó. Olha tudo que... Claro que eu direcionei de alguma forma, assim, porque eu coloquei várias opções aqui, né? Ó, quais dificuldades abaixo você costuma enfrentar? Daí eu disse, pode marcar várias opções. Então, essas opções que eu coloquei aqui foram coisas que eu já vivi, né? Então, mas eu botei ali uma opção de outros, né? Se não é nenhuma dessas opções que eu já vivi, tu pode colocar a tua opção, acrescentar. Mas pelo que eu vejo aqui, as pessoas se conectam muito, então eu vejo que eu estou bem interligada, bem conectada com o meu público, porque a maior parte das coisas que eu vivi, o meu público também está vivendo, né? Então, quais as dificuldades? Ó, eu já falei do cansaço, já falei do sente um vazio, está sem paciência, insegurança, tem ciúmes, não está feliz no trabalho, acredita que não é tudo que deseja ser, quer ser mais tranquila ou mais tranquilo, ó. Todos marcaram alguma dessas opções, o meu público marcou. Deixa eu acender a luz aqui. Será que ficou bom assim? Começa a live, tá mais claro, né? Vai passando o tempo, vai escurecendo aqui. O que mais, então, a outra opção? Falta de amor próprio. Eu confesso que eu já vivi essa falta de amor próprio. Por quê? Porque eu não me conhecia o suficiente. Porque eu achava que as pessoas vinham para me completar. Em alguns momentos eu não me sentia completa. Né? Eu achava que vinha o meu marido, que eu tinha que ter o meu marido para me completar. A maternidade só ia ser completa com os meus filhos. Só ia ser completa quando tendo o amor da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu só vou ter amor próprio quando todo mundo me compreender e bater palma para mim. Eu só vou ter amor próprio quando as pessoas me aprovarem, todas as pessoas, né? Não pode ter ninguém que fale ao contrário do que eu penso, senão eu já não me amo. E isso, gente, é a nossa mente inconsciente, são aprendizados que nós tivemos na infância, né? Crenças limitantes que a gente vive hoje. Então, autoconhecimento para quê? Para a gente entender quais são essas crenças, o que eu quero mudar, o que eu quero modificar na minha vida. Perceber que eu tenho falta de amor próprio, porque muitas pessoas nem sabem que tem essa falta de amor próprio, né? Então, por isso o curso, né? Indico vocês a fazerem o curso.
eu postei isso hoje, né? Quando vocês querem ser felizes? Quando eu comprar tal coisa? Quando eu receber tal coisa? Quando acontecer tal coisa? Quando o governo, sabe? Quando tu quer ser feliz? Quando tu quer te transformar? Quando tu quer evoluir? Para quando, né? O que a gente tem é o nosso tempo. O que a gente tem é esse momento agora. O amanhã, o semana que vem, o mês que vem, né? As inscrições para o curso encerram no dia 30, tá? No dia 30, na sexta-feira que vem. E são apenas 5 vagas. Por quê? Por que são 5 vagas? Porque é o primeiro curso, é a primeira versão, assim, que tá super completa, né? Vocês podem ver na live anterior ali os módulos do curso. Qualquer dúvida podem me perguntar, né? Se quiserem mais detalhes, assim, do curso. Mas não deixem para depois, sabe? Não deixem para amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem esse momento aqui. Então, vamos viver, né? Vamos viver. Só temos o agora. Só temos o agora. E o que tu quer fazer, né? O que vocês querem fazer com esse agora? Será que tu não tem nada para mudar ou melhorar na tua vida? Eu acho, né? Tô aqui no achismo, né? Mas eu acho que todos nós, eu acredito que todos nós temos algo para melhorar ou para modificar. Mas claro, vou te dizer que tu sabe, né? Tu sabe fazer esse ciclo. Tu sabe se perceber, tu sabe olhar, né, para dentro de si e saber o que quer mudar. Tu sabe, tu já decidiu mudar, né? Já tá nesse processo. Tu já buscou auxílio, tu sabe buscar auxílio dentro de ti, tu sabe né, olhar para dentro de ti, olhar para tua essência, buscar esse auxílio, se reconhecer, né? Tu sabe praticar, sabe todos esses passos, sabe praticar ali o conhecimento que tu buscou, né? O recurso que tu buscou dentro de ti, tu já tá praticando. Tu sabe mensurar esse resultado, tu sabe tá sempre se percebendo, fazendo esse ciclo. E daí eu vou te dizer que esse curso não é para ti. Esse curso, o ciclo do autoconhecimento. Porque não adianta eu ter aqui o propósito de querer ajudar todo mundo, sabe? Se a pessoa já tá nesse processo e tem esse conhecimento, né? Desse ciclo do autoconhecimento, ou também aquela pessoa que não vai mergulhar mesmo, sabe? Que não tá disposta a se trabalhar, a evoluir, a olhar para dentro de si, daí eu também vou dizer que esse curso não é para ti. Porque eu quero, né, pessoas que entrem nesse curso para realmente transformar a sua vida. Eu não quero admiração. Eu não quero admiração das pessoas para eu me sentir completa, como eu já pensei há um tempo atrás, né? Eu queria admiração das pessoas, que as pessoas me elogiassem, para eu me sentir completa, né? Não. Hoje eu já me sinto completa. E vocês vêm para minhas alunas, que eu sou professora de formação, né? Eu sou pedagoga de formação. E eu amo essa troca, assim. Eu amo, o que eu amo? O processo de ensino e aprendizagem. Eu amo essa troca, porque um professor, ele aprende muito, muito com os alunos. Ele não tá ali só para ensinar. Ele tá ali para ensinar e para aprender, para trocar conhecimentos, assim como acontece nas relações, né? Com os filhos, por exemplo, os nossos filhos vêm para nos ensinar muitas coisas. As nossas relações, né? Maridos, amigos, né? Os pais, eles estão ali para nos ensinar. Então, quando a gente tem esse olhar, né, de aprender e ensinar ao mesmo tempo, as relações melhoram, porque senão a gente quer ser a dona da razão, né? Eu sei tudo, eu sou a mestra, eu sou aqui, tenho certeza de tudo, então eu só tô aqui para te ensinar. Não, eu tenho certeza que nesse curso eu vou aprender muito com as minhas alunas. Com os meus alunos, caso tenha alunos, né? Claro que eu direciono para mães casadas, como eu já disse, né? Porque é o mundo aí que eu vivo. Mas pode ter alunos também. Até porque eu até não gosto dessa questão de exclusão, de excluir. Mas
Mas aí tem a explicação toda, né, de por que eu falo em mães casadas, porque eu acredito que a mãe, ela é o centro da família. Então não é porque eu tô falando de mãe, de mulher, né, normalmente, que eu quero o bem só da mulher, que eu sou feminista, que, né, nesse sentido assim. Não, eu falo da família, porque eu acredito que a mãe, quando a mãe, né, tá bem dentro da família, ela vai ajudar mais os filhos, né, e o marido. Ela é um ponto central, ela é um ponto chave dentro da família, a mãe. Então, quando a mãe tá segura, imagina, né, a mãe, assim, ela é segura, ela é carinhosa, ela é tranquila, ela sabe o que quer, né, ela tá buscando essa evolução, ela tem amor próprio, né? Imagina uma mãe assim, né, que tem todo esse conhecimento e está em busca e aceita suas vulnerabilidades, aceita que ela não é perfeita, que ela tem muito que aprender com os filhos, com o marido, com as pessoas. Então, por isso que eu falo da mãe, mas não é para ajudar só a mãe. O meu intuito é de ajudar a família e, consequentemente, o mundo, né? Porque se eu ajudo a mãe, ele ajuda a família, é a tal da energia, né? Vai contaminando no bom sentido, né? Vamos contaminar com coisas boas, com o bem. E então já tô aqui, ó, já tô de novo há quase uma hora aqui falando. É porque é aquilo, né, gente? Quando a gente fala, como a Renata faz, quando a gente fala coisas do nosso coração, que tá na nossa essência, coisas que a gente acredita, que a gente realmente internalizou aquilo ali, que a gente tá vivendo a nossa missão, a nossa essência, as coisas realmente fluem, realmente acontecem, sai, né, da nossa boca aquilo que tá no nosso coração. E nesse momento aqui eu não tô lendo nada, não fiz script, não fiz assim, sabe? Eu sabia o que eu planejei. Eu planejei de pegar a pesquisa, né? Basicamente, claro, falar do curso, porque eu tô nesse momento realmente de divulgar o meu curso. E, e falar sobre essa pesquisa. Então, para mostrar, né, a importância disso, da gente entender o nosso público, não só o nosso público falando em empreendedorismo, assim, mas os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos relacionamentos, né? Entender as outras pessoas. Como é que a gente vai entender as outras pessoas? Perguntando, conversando, dialogando e não querendo que a outra pessoa seja aquilo que a gente acredita. O que a Renata disse? A mãe, quando se cura, cura uma geração. Olha que linda essa frase. Eu concordo. Quando a mãe se cura, ela cura uma geração, né? Quantas coisas a gente vive, quantas crenças a gente tem, né? Quanto preconceito existe, preconceitos históricos, né? Que vem passando de geração em geração, né? Quantos preconceitos a gente vê hoje, a gente vive hoje aí, né? Para a mulher, né? Para as pessoas que são negras, para assim, não adianta também eu chegar aqui e falar assim, porque tu sofre preconceito. Na verdade, eu acredito que todas as pessoas em algum momento sofreram preconceito, em algum ponto. O homem, porque não, o homem não pode vestir uma camisa rosa. O homem não pode ter cabelo comprido. O homem não pode botar um brinco. O homem não pode se cuidar. O homem não pode... Entendeu? A gente pensa, não, porque é só mulher, é só criança, é só idoso, é só negro, é só, sabe, homossexual. E não é. Eu acredito que todas as pessoas, claro que aí aquilo a gente já está entrando num assunto polêmico aqui, mas eu acredito que todas as pessoas em algum momento da vida sofreram algum tipo de preconceito. E só que assim, essa pessoa que fez o preconceito, né, que se comportou dessa forma com preconceito, vai da gente também ter compaixão com essa pessoa. Não digo assim, passar a mão na cabeça e dizer, que coitadinho, tadinho, né, fez isso. Mas compreender, né, não querer também se tornar um juiz. Existem as leis, né, as leis, tanto as leis dos homens, né, nós vivemos, por exemplo, aqui, eu vivo no Brasil, tem as leis do Brasil. Então eu sei que se eu fizer algo que for contra a lei, eu vou ter uma consequência, eu vou ter uma punição. Mas além das leis dos homens, tem as leis divinas, né? As leis de Deus, seja lá Deus o que for para ti. Mas alguma consequência tem pra gente. Por que consequência? Não no sentido mal, olha aí, vai ter consequência.
Mas entender que tem uma consequência porque eu vou aprender com aquilo ali, né? Eu vou aprender para refletir, para melhorar e evoluir cada vez mais. Tenho 10 segundos aqui restantes. Tá tão bom esse assunto, amanhã eu continuo. Amanhã às 8 horas. Um beijo. Até mais. Até amanhã.